pensando em termos do cristianismo, em termos globais, a situação não parece muito boa. Na Europa, o cristianismo está se extinguindo cada vez mais. A Europa está se tornando secularizada. Religião, o cristianismo está sendo excluído da arena pública. Os cristãos são cada vez menos tolerados. Eles podem ter a sua religião em casa, dentro dos seus templos, mas eles não podem mais se pronunciar publicamente em questões do governo, questões morais, questão de educação, questão de família, questões de bioética, questões relacionadas com a vida do povo em geral. O cristianismo é colocado, sempre visto como algo supersticioso, fanático, fundamentalista e ignorante. A Inglaterra especialmente está assim. A França nem se fala. Então, aos poucos, as igrejas estão se esvaziando na Europa. As igrejas estão sendo vendidas para virar boate, para virar museu, para virar loja, porque os templos não têm mais fiéis, aqueles templos antigos da época da Reforma Protestante, que cabiam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. No máximo tem 30, 40, 50 velhinhos lá que não têm mais condições financeiras de sustentar os templos. Essa situação da Europa, que um dia foi o berço da Reforma Protestante, está cada vez pior a situação lá. Além disso, na Europa está crescendo uma religião extremamente perigosa, que é o islamismo. A diferença do cristianismo e do islamismo, uma das diferenças, é que o cristianismo, ele luta pela liberdade de consciência e de religião, para todos, para todos. Mas o islamismo não vê diferença entre Estado e religião. Para ele, todo Estado tem que ser religioso e só tem uma religião verdadeira, que é o Islã. E onde ele domina, as outras religiões são excluídas. Que é o que está acontecendo agora no Oriente Médio, onde o cristianismo está sendo extinto nos países muçulmanos, onde há grande perseguição, tortura e morte aos cristãos. Uma pesquisa do ano passado, a respeito das religiões perseguidas, identificou o cristianismo como sendo a religião mais perseguida do mundo. 200 milhões de cristãos estão sendo perseguidos hoje. Em alguns lugares, o cristianismo oficial está quase extinto por causa da perseguição ou a exclusão, repatriação de missionários e pregadores dentro dos seus limites. Coreia do Norte, alguns países da África, países muçulmanos, a perseguição é cada vez maior. Para não falar do enfraquecimento daquele que um dia já foi o grande país cristão do mundo, os Estados Unidos. A cada ano, a igreja diminui nos Estados Unidos. Vem diminuindo o número de cristãos, das pessoas que frequentam as igrejas nos Estados Unidos. Já foi o grande país cristão do mundo. E os cristãos que ainda restam, muitos deles, estão enfraquecidos pelo relativismo, pelo pluralismo, pela multiplicidade de religiões, multiculturalismo. Cada vez fica mais difícil se pregar a mensagem cristã e dizer essa é a verdade, porque os Estados Unidos, em nome de uma suposta democracia e liberdade para todos, ninguém tem o direito de dizer que está certo e que os outros estão errados. E o cristianismo é uma religião exclusivista. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você prega isso numa sociedade pluralista como é os Estados Unidos, isso vai ficando cada vez mais intolerável, inaceitável. E as igrejas vão achando um jeito de se acomodar a esse tipo de coisa. E aqui no Brasil não é muito melhor. O que cresce no Brasil hoje, segundo o IBGE, são as seitas neopentecostais, embora, é claro, as últimas estatísticas deram uma pequena queda nessas seitas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam vitória financeira e tudo mais. Houve uma pequena queda, a Assembleia de Deus caiu, infelizmente as igrejas históricas como a presbiteriana diminuiu de número. Crescem as seitas do Brasil, um evangelho fraco, um evangelho diluído, que não tem poder. Os dias são maus, os dias são difíceis. Se alguém está pensando, às vezes o pessoal tem um otimismo, né? Só porque está virando de ano, o pessoal está otimista, ou o ano novo vai ser tudo melhor, felicidade. Pode ser que seja porque Deus é soberano, mas se for seguir a tendência e os indicadores, eu estou me sentindo assim, na visão do primeiro animal e olhando os outros três vindo a galope, né? E cada um pior do que o outro. Era essa a visão que Deus deu a Daniel. Não vai ficar pior. Se vocês pensam que isso aqui está ruim,
vai ficar pior. Mas essa, longe de ser uma mensagem de desesperança, na verdade, é uma mensagem bem realista, porque o Evangelho, o cristianismo, é a única religião que não pinta um futuro róseo para a humanidade. Ao contrário, nós sabemos que o mal nesse mundo está fermentando e ele vai germinar, e o mundo vai ficando cada vez pior, porque só Deus salva a humanidade. A humanidade não tem meios, força, habilidade, recursos, inteligência ou poder para resolver os seus problemas. Ela não consegue resolver o problema das guerras, não consegue resolver o problema das doenças, não consegue resolver o problema da violência, da pobreza, da miséria, da opressão, da corrupção. O mundo todo clama por um Salvador, clama por uma intervenção externa, e é exatamente isso que nós estamos esperando. A nossa esperança está na vinda do Filho do Homem, que ele venha estabelecer o seu reino. Um reino que não terá fim, que nunca será destruído, que nunca será mudado. O que devemos fazer, então, diante dessa perspectiva? É claro, no meio de todo esse sofrimento, Deus, na sua misericórdia, ele nos concede oásis, momentos de refrigério, como diz o Salmo 23. Terminando então, irmãos, algumas aplicações para nós. Até a vinda do Senhor Jesus, os reinos desse mundo se levantarão contra Deus e contra o seu povo, a igreja verdadeira. Pode ter certeza. Os reinos desse mundo se levantarão contra o povo de Deus e contra a igreja, e perseguirão, atrapalharão, assediarão, tornarão a vida difícil. Há diversas maneiras e maneiras sutis de perseguição que serão feitas pelos rebeldes contra Deus, aqueles que não se sujeitam a Deus. Sempre houve e sempre haverá perseguição. Estejamos prontos para servir ao Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. A nossa lealdade vai ser testada, a nossa fidelidade vai ser testada, nosso amor a Deus vai ser provado. Nós amamos a Deus somente quando as coisas estão bem ou quando as coisas também se tornam piores. Segunda coisa que temos que lembrar, o reino de Deus já foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus. Ele já tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, no meio de todas as dificuldades, sirvamos somente a Jesus. Não há outro rei, não há outro poder absoluto. Somente Ele é Senhor. Foi isso que os primeiros mártires disseram quando estavam sendo executados. Jesus é Senhor, não há outro rei. César não é rei. César não é Senhor absoluto. Só Jesus reina, só Ele é Senhor. E por último, lembremos que a vitória final é do Senhor Jesus. Como é que você está pensando, se preparando para o ano que vem? Qual é a sua expectativa? A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos ter esperança no governo, não podemos ter esperança nos políticos, na polícia, não podemos ter esperança nos poderosos desse mundo. Se você, no fundo do seu coração, espera ou tem expectativas em seres humanos, espero que nessa manhã você esqueça tudo isso. A nossa esperança está no Deus que criou os céus e a terra e no seu Filho Jesus Cristo. É só nele que nós encontraremos conforto, esperança e ajuda no meio dos tempos ruins e maus que se aproximam velozmente de nós. Vamos orar, terminando então essa mensagem.